Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, atualmente eu tenho 24 anos e curso a faculdade de enfermagem, atualmente no nono semestre, já concluí mais da metade do nono semestre e eu resolvi desistir da faculdade, né? Minha faculdade ela é de 10 semestres, é uma faculdade, como eu falei, em uma universidade estadual totalmente gratuita, é a universidade de referência aqui do meu estado, aqui na minha região principalmente, né? Principalmente em relação ao curso de enfermagem, né? Existem várias universidades aqui que ofertam curso de enfermagem, porém são pagas e não tem uma carga horária tão pouco, uma matriz curricular tão completa quanto a que eu tenho disponível para mim gratuitamente. Meus pais me apoiam na faculdade, por ser uma faculdade integral, né? Manhã e tarde. E às vezes no contraturno tem que fazer algumas atividades complementares. Eu sou totalmente dependente financeiramente deles, né? E não consegui, né? Atualmente, como eu falei, tenho 24 anos, não consegui um emprego ainda. Só que um desastre aconteceu, né? No meu sétimo semestre, mais ou menos, do sexto para o sétimo semestre, eu me desconectei da área. Achava que a minha faculdade exigia demais, achava que eu estudava demais, que eu tinha uma carga horária muito maior do que os outros alunos e que, pior, eu aprendia menos. E esse era um reflexo que se transmitia por boa parte dos meus colegas, não era algo particular meu. Eu percebia que você precisava estudar tanto quanto alguém que tem uma carga horária bem menor, porém tem mais tempo disponível. Ou seja, além de eu passar o dia inteiro na faculdade, eu não conseguia aprender de fato, com as aulas, com as práticas, e até conseguia, porém em uma escala muito pequena. Dito isso, eu precisava sempre estar estudando em casa. Eu sei que a maioria das faculdades são assim, porém é muito difícil fazer isso quando você já passa o dia inteiro recebendo ali informações de uma determinada área, e quando chega em casa você ainda tem que se aprofundar, porque você não conseguiu desenvolver conhecimentos. Você recebeu informações, mas não geraram conhecimentos, né? E não vou mentir, aparentemente, em uma hora de estudo na minha casa, eu aprendia mais do que uma semana inteira de aula de uma determinada matéria. E bom, me desconectei da área não só por conta disso. Durante os estágios eu percebi que era um trabalho extremamente estressante. O enfermeiro tem diversas responsabilidades, basicamente ficar em frente a um computador, isso na UTI. Também no posto de saúde. Na UTI a gente, basicamente, ou na enfermaria, enfim, passa boa parte do tempo sentado em frente a um computador, com um sistema lento, fazendo 1001 evoluções, fazendo 1001 documentos, imprimindo 1001 papel. E, de fato, pelo que eu observei, né, de grande parte dos hospitais e dos postos de saúde que eu tive a oportunidade de estar fazendo estágios em internato, atualmente eu já fiz o internato 1, que foi na atenção primária, 500 horas, e estou na metade do internato 2, né, porém eu desisti já, que também é 500 horas no setor mais administrativo, né, atenção secundária. Mas na questão aí administrativa mesmo, sem tanto cuidado, assim, sem ter tanto interação com o paciente. E bom, vendo todo como os profissionais de enfermeiro eram, né, como era o trabalho em si, estressante, baixíssima remuneração, muito trabalho, a saúde dos enfermeiros, né, eu percebia que os enfermeiros não cuidavam da própria saúde. A cada 10 enfermeiros que eu conheci, todos tinham problemas de saúde, estavam sobrepesos, tinham uma péssima relação com a esposa, com o esposo. Raros os casos que eu conheci, né, algum enfermeiro que tem uma vida razoavelmente boa, né? E sem contar a carga horária de trabalho, que é muito grande. E desde o sexto semestre que eu vim empurrando com a barriga. Porém, eu não fiquei simplesmente parado no tempo, né? Eu comecei a estudar para concurso, né, pessoal? Eu vi no concurso, principalmente nos concursos da área bancária, uma coisa que eu me identifiquei muito. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito boa com números, muito boa com estatísticas e também tenho interesse em venda. Então eu comecei a estudar para concursos bancários. Meu primeiro concurso que eu estudei foi do Banco do Brasil. Fiz apenas 66 pontos de 100. Fui mal, mas era o primeiro concurso. E eu me considero até que eu fui bem. Para quem já estava mais ou menos 4 anos só estudando enfermagem,
Fui para uma área totalmente diferente, sem pé nem cabeça com a enfermagem, e consegui estudar durante 3 meses, ou um pouco menos do que isso, estudando todo errado, estudando sem técnica, sem revisar, sem fazer exercício, e fiz 66 pontos. Achei ok. Parei de estudar por conta da faculdade. Como eu falei, é 6 meses de peia, manhã e tarde, e à noite, contraturno. Tinha que fazer plantão, tinha que fazer liga, tinha que fazer atividade complementar, tinha que fazer trabalho, tinha que não sei o que. Tudo isso acaba desgastando demais a pessoa. Então, parei de estudar. Entrei de férias, comecei a estudar de novo, dessa vez para o concurso da Caixa e do Banco do Nordeste. Porém, comecei basicamente do zero. Extremamente péssimo em matemática, extremamente péssimo em português. E não era de se esperar. No Banco do Nordeste, eu até fui bem em conhecimentos bancários. Gosto muito dessa área, né, das disciplinas, de entender o funcionamento do sistema financeiro nacional e tudo mais. Né, eu acho muito interessante. Porém, como eu não vinha estudando, eu zerei matemática no Banco do Nordeste. Na verdade, eu acertei 2 questões de matemática e acertei 7 de português, o que fez com que eu não atingisse o mínimo necessário nas básicas, que eram 10 pontos. Embora eu tivesse ido muito bem nas específicas, que era conhecimentos bancários, eu fui desclassificado. Foi um balde de água fria, né? Mas eu não me deixei abalar. Parei de estudar. Na verdade, eu não parei de estudar, mas eu vim estudando sem constância, um dia sim, 2 dias não, para o concurso da Caixa. Isso eu já me surpreendi. Eu estudei um pouco mais de matemática, estudei um pouco mais de português, e por incrível que pareça, das mais de 7.800 pessoas que fizeram esse concurso aqui na minha cidade, lembrando que só abriu 7 vagas, eu fiquei na posição 69. Ou seja, eu fiquei ali no top 100, mesmo estudando muito pouco. Então eu vi que eu tinha potencial. Eu vi que é questão de disciplina. A palavra é essa, disciplina. E constância. Isso aqui foi 2 coisas que eu desenvolvi enquanto eu estudava para concurso da área bancária. No meio de estudar para o próximo concurso, que eu acredito que seja do Banco do Brasil, eu acabei estudando, né? Porque assim, como eu já vinha estudando para o Banco do Brasil, eu já tinha estudado português, eu já vinha estudando matemática, eu já vinha estudando informática. Então veio o concurso dos Correios. Então eu só tinha que estudar conhecimentos gerais, né? É conhecimentos gerais o nome da disciplina, que no caso nada mais é do que a geografia, né? Então eu estudei para o concurso dos Correios e consegui, né, até o presente momento, a aprovação. Daqui abriu 36 vagas para minha macro-região, né? E eu fiquei em 6º lugar. Eu fiz 59,5 pontos. 99% da prova, que valia 60. Fui aprovado. Fiquei assustado, né? A prova estava em um nível difícil? Não estava, mas fiquei assustado de ter que quase gabaritar a prova para ter a certeza de ser aprovado, né? Eu tinha uma ideia que eu conseguia de 85% a 90% já garantia a aprovação, porém as coisas atualmente em concurso público estão mudando, né? Passei no concurso dos Correios e foi como se fosse a minha carta de alforria, né? Minha carta de liberação dessa faculdade que eu já não gosto, de uma área que eu já não me identifico, de uma profissão que eu não quero para mim. Então eu conversei com meus pais e tudo mais. Como eu fui aprovado, ficou bem mais fácil deles aceitarem a ideia que eu vou trancar, porque não vai ter como eu concluir a faculdade, né? Eu poderia concluir esse nono semestre? Eu poderia. Porém, eu não quero, entendeu? Eu queria o diploma, né? Eu queria o diploma de nível superior para estar tentando algum outro concurso aí mais na frente, porém eu quero área bancária. O meu foco é banco, né? Quero muito ingressar ou no Banco do Brasil ou no Banco do Nordeste. Porque são 2 instituições que eu quero trabalhar. Do Banco do Nordeste eu não sei, eu desenvolvi um carinho muito especial por ela, mas o Banco do Brasil é um grande objetivo. Então eu vou continuar na caminhada e queria pedir aí a opinião de vocês, né? Se alguém chegou até aqui, pudesse comentar o que achou dessa minha decisão,
se eu deveria continuar até ser chamado, né, no concurso dos Correios, né, até fazer todo o processo, que talvez demore aí mais 1, 2 meses, 3 meses. Eu sei que a previsão é deles chamarem todos até junho. Então até junho eu conseguiria terminar o 9º semestre tranquilamente, ficaria faltando só um semestre da minha faculdade. Porém, eu não pretendo voltar e eu não quero exercer a função, só queria o diploma. Porém, à custa da minha ansiedade, a custas de horas que eu poderia estar dedicando a estudar para o Banco do Brasil e fazendo algo que eu não gosto, extremamente estressante, que é muito difícil para mim estar em um ambiente e uma área que eu já não gosto muito. Então, se alguém puder dar uma dica aí, uma palavra de apoio ou uma crítica, né, falar que eu tô sendo muito besta, ou que eu tô sendo certo, ou que faria o mesmo, ou que não faria, ou que fazia, tô querendo aceitar aí a opinião de vocês, né. Esse vídeo aqui eu fiz realmente um pedido de ajuda, né, uma conversa. Eu já tive essa conversa com amigos, com namorada, com familiares, mas é sempre importante a gente escutar várias outras pessoas. Eu sempre gosto de tomar decisões baseadas em opiniões, em fatos. Então, se alguém tiver aí algo para me acrescentar, né, alguma reflexão, podem comentar. Eu vou estar deixando aí o acesso de uma rede social minha também, se alguém quiser estar conversando comigo. E é isso.